Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Sem Cerimônia, esse espaço de pessoas reais que contam histórias reais para que a gente possa se inspirar, aprender, olhar a vida por um outro ângulo, numa nova ótica. E hoje a gente vai conversar com a minha querida Marina. Marina é mãe de um casal, casadíssima, super nova e enfrentou uma batalha de gente grande, que foi o câncer de mama, né, Marina? Foi. Primeiro, boa tarde, né, a todos que estão vendo. Realmente, foi assim, uma batalha. E eu sempre, no final de tudo, eu falava assim, a luta não é uma opção, mas o sofrimento, sim. Né? Então, assim, a luta você vai ter que enfrentar. Sim. Mas o jeito que você vai lidar com aquilo tudo faz muita diferença. Exatamente. Muita diferença. E é sobre essa trajetória, esse processo que ela enfrentou e ainda enfrenta num tratamento que vai, aí ela vai contar pra gente que ainda vai por alguns anos, que ela vai falar com a gente. Mas antes, eu quero te lembrar que a nossa saúde é sim o nosso grande presente. E estar de olho na nossa saúde, monitorando as nossas taxas, verificando se está tudo ok, é muito importante. É um autocuidado que a gente não pode abrir mão. E o Lab Maia, nosso patrocinador oficial, nosso parceiro querido, está aqui junto com a gente, nos lembrando da importância dessa verdade. Então, não deixe suas consultas para depois, não deixe seus exames para depois. O médico solicitou, vai lá, faça o seu check-up anual, porque, às vezes, uma pequena alteração ali pode te acender o alerta e você pode ter a sua vida salva graças a esse cuidado. Então, muito obrigada ao Lab Maia por investir em excelência e ser tão criterioso na coleta, na análise, né, de cada exame, para que a gente tenha realmente saúde. E agradecer, é claro, ao Wine Essence, que é o nosso estúdio do nosso podcast, que é um lugar super charmoso, incrível, aberto de segunda a segunda com loja de vinhos. E durante a semana tem almoço executivo, preço fixo, você paga entrada, prato principal, sobremesa. Tem também bistrô à noite com um menu super gostoso e num local super aconchegante. Então agradecemos aos nossos 2 apoiadores e agora vamos à história da Marina. Quando a gente pensa em câncer de mama, a gente sempre pensa em mulheres um pouco mais velhas, tanto que a mamografia, ela começa a ser exigida mesmo a partir dos 40 anos, né? E depois passa a ser uma exigência anual. Antes disso, a gente pouco imagina que pode acontecer com a gente, mas acontece. Como é que foi com você? Como que esse diagnóstico chegou na sua vida? Eu sou formada em farmácia e eu trabalhava com oncologia, né? Eu era farmacêutica oncológica. Então, eu já lidava muito com esse público, né? E realmente, é cada vez mais diagnósticos com pessoas mais novas. A verdade, a gente não vê mais, pelo menos eu não vejo mais com tanta frequência, mulheres a partir de 50 ou 55 anos, né? Inclusive, durante o meu tratamento, né, tinham pessoas meninas que não eram nem casadas, tinham 26 anos. Nossa, muito novo. O seu diagnóstico você tinha quantos anos exatamente? 37. 37, muito nova. 37, eu já tinha 2 filhos, né? E como na minha família, por parte de mãe, tem muitos casos de câncer de mama. Tem, assim, não é um parentesco de 1º grau, é de 2º, 3º grau. Uma prima de 3º grau teve com 22 anos. Nossa! Além de terem casos na família, casos com pessoas jovens. Isso, exatamente. Primas da minha mãe, tias da minha mãe. Então, devido a isso, eu comecei mesmo a fazer um ultrassom de mama mais cedo, precocemente, né? Acho que a partir dos 35 eu comecei a fazer. E aí, com 37, nesses exames de rotina, eu, né, fazia sempre com uma amiga, né, na clínica aqui, e eu fazia anualmente. E teve um ano que deu assim, o nódulo, porque dentro do resultado do ultrassom existe tipo níveis assim. Ah, sim, classificações. Né? Isso, classificações. E o meu já tinha dado uma classificação nível 3, que era acompanhamento.
E ela falou, ó, vamos agora acompanhar semestralmente. Só que a correria do dia a dia. Exatamente. E assim, como a gente não se sente mal, nós estamos bem. Então, acaba que, infelizmente, eu esqueci desse Engraçado semestral. Que é uma doença que assusta, mas ela é muito silenciosa. Isso, né? Exatamente. Então, assim, acabou que eu deixei passar, né, um ano aí. E eu lembro como Deus é muito maravilhoso, porque eu, numa sexta-feira, assim, tinha chegado no meu trabalho, eu falei, gente, eu preciso fazer meu exame de rotina, né? Era para eu ter feito em agosto, já era novembro. Aí eu falei, preciso fazer. Aí eu mandei mensagem para essa amiga, né? E aí ela falou, olha, quando surgir, eu te falo. Eu falei, não, tudo bem, sem pressa, né? E naquele dia, 2 horas depois, era 11 horas da manhã, ela me mandou mensagem, amiga, desmarcou uma agora, você consegue vir? Eu ainda pensei em falar que não, porque eu tinha que buscar os meus filhos na escola. Mas eu falei, não, né? Fiquei com vergonha, acabei de pedir. Eu falei, não, eu vou. E aí, naquele dia, assim, ela não me falou, né, no dia, porque acho que ia Também pesquisar tinha que investigar. mais. Exatamente. Mas, assim, eu tranquila, exame de rotina. E aí ela me pediu, aí ela ligou para o meu marido e pediu que eu fizesse uma ressonância magnética, que eu fizesse naquele dia mesmo, 10 horas da noite. E naquele dia... Pronto, aí a gente já... Menina, Larissa, eu nada. ainda não. Aí eu falei, sei lá, para confirmar, né, e tal. Tanto que naquele dia eu tinha como era novembro, né, confraternizações de fim de já ano. começam. Eu tinha uma confraternização naquele dia, eu ainda falei, né, com meu marido, eu falei, eu vou encontrar com as meninas e depois eu vou. Ele ainda ficou assim, né, mas como assim você vai? Eu falei, eu vou encontrar com as meninas. Aí, eu conversando sobre isso com ele, aí eu apalpei. Eu falei, mas aonde que é, João Paulo? Aqui, nessa região. Aí eu apalpei e eu senti. Aí eu ainda brinquei assim, falei, meu Deus, João Paulo, se foi isso aqui, porque eu senti nitidamente. Fui encontrar com as minhas amigas, aí eu já fiquei meio assim, né? Sim. Comentei com elas, não, amiga, não vai ser nada, né, e tal. Fui fazer. E quando eu cheguei lá, essa amiga que tinha feito o meu exame estava lá. Aí quando eu vi ela lá... Nossa. Aí eu falei, não tem alguma coisa. Tem alguma coisa forte. E daí eu fiz o exame. Como eu trabalhava com isso, no exame, na ressonância, quando você vai fazer essa pesquisa, você usa um contraste, né? E teve captação do contraste, né? Então, assim, ali a ficha foi já era meio caminho, assim, exatamente. E aí pronto, aí é aquilo, né? Você já pensa logo no pior. E assim, vem meus filhos, né? Primeira coisa, eu falei, meu Deus, meus filhos. Aí cheguei em casa, meu marido então falou, não, mas isso não fecha diagnóstico, né? Tem que fazer os outros, né? Biópsia, de repente. Isso, aí no outro dia já começamos, né? Biópsia, aí, enfim, inclusive a Camila Maia foi foi maravilhosa, assim, né, nessa época. Viu que eu falo para vocês? Foi mesmo. Maia. Isso Camila aí. acreditou nesse projeto de cara. Inclusive, muito obrigada de novo, viu, Cá? Quando eu liguei para ela e falei, quero fazer um podcast para contar histórias reais, a Camila, na hora, estamos com você. Então, ela é maravilhosa em todos os sentidos. Em todos os sentidos, profissionalmente, né? Nem se fala. E aí, pronto. E aí tudo começou e é isso. Eu procurei, Larissa, assim, não transparecer para os meus filhos, sabe? Em momento nenhum. Como que é isso? Isso que eu quero saber. Porque quando a gente está enfrentando uma batalha sozinho, você entra no quarto, você chora, você às vezes grita no meio da casa. Exatamente. Mas quando tem filhos, né? Porque às vezes com o marido a gente também grita, chora, pede, porque é outro adulto. Mas quando são duas crianças, a gente tem que tatear ali, né? Exatamente. Como que é isso? Como que é enfrentar uma coisa... Então, foi pesado para você o diagnóstico? Menina, ele foi e não foi, né? Porque isso que eu ia perguntar, assim, como foi enfrentar uma coisa pesada
e ainda ter cuidado com eles. É porque, assim, não foi que eu digo assim, até você saber realmente o tipo do seu tumor, aí, para mim, esses dias foram bem sofridos, assim, né? Porque eu pensava, meu Deus, eu sou nova, então, geralmente, né, em pessoas novas, às vezes o tumor, né, é mais agressivo. Porque isso também é importante a gente dizer. O câncer de mama, não existe um câncer de mama único, Isso. como não existe um tratamento único. Isso. Né? Eu até fiz um vídeo com a doutora Clarissa, que é mastologista, dizendo isso, que existem vários caminhos, várias etapas para o tratamento do câncer de mama, mas que nem todas as etapas são indicadas para todas as pacientes, Sim. porque depende do tipo de mama, depende da idade, depende do tipo de câncer. Isso aí. Né? Então, essa espera que te angustiou, saber que tipo de câncer era esse. Então, assim, aí quando eu sentei, né, com o médico, aí ele falou, seu tipo é esse. Aí quando ele me falou, seu tratamento é esse, nós vamos fazer isso, isso, isso. Assim, juro, parece que tirou um peso, assim, porque eu sabia o que eu ia enfrentar, né? Não que fosse um tipo tranquilinho, mas porque você sabia o que era. Eu sabia das etapas, eu falei, não, é isso. E como eu trabalhava com isso, eu sabia tudo, assim, né, dos efeitos colaterais e tal. Aí, assim, é como se você vestisse uma capa de super-herói, assim. Uma armadura, né? E vamos pro pelotão de frente, né? Porque é isso que eu te falei, a luta não é uma opção, porque, na verdade, existe até estudos assim, comprovando o resultado do tratamento, dependendo de como você encara aquilo. Isso, né? Eu acredito muito. Eu também acredito muito na nossa energia, na força do pensamento, isso aí. em como a gente se porta diante de qualquer situação. Exatamente. E num quadro de doença, né, você almejando saúde, querendo viver, eu acho que isso é determinante. E o que, assim, determinante também são meus filhos, né? Então, assim, eu pensava neles. Não, eu não posso fraquejar. Eu tenho que enfrentar. Claro que, enfim, muitos momentos sozinha, né? Eu falava, meu Deus, eu não estou reclamando, eu estou só desabafando, eu falava, né? Porque, assim, em momento nenhum, Larissa, eu fiquei, poxa, mas, né? Parece comigo, clichê, mas né? Por que comigo? Porque, enfim, eu estava numa fase muito correria, assim. Eu andava muito, muito, muito estressada. E o seu corpo grita, né? Se você não para, o seu corpo grita, de algum jeito. Ele faz a gente parar. Exatamente. Eu lembro que uma vez eu estava tão cansada, assim, passando por tanta coisa. Assim, eu peço perdão até hoje disso, né? Eu falava, meu Deus, eu queria ficar doente para eu parar. E você sabia que esse pensamento, ele não é raro. Às vezes já era ele um não sinal. É incomum. Às vezes já era alguma coisa, entendeu? Me mostrando, falando, você está ficando, né? Mas é isso. Aí eu... E longe da gente também pensar que, então Deus te castigou, você pediu. Não. É a nossa humanidade limitada, que às vezes a gente não sabe como parar, ou que tem que parar, e a gente quer uma coisa maior que nos pare. Né? Eu me lembro que eu já falei isso na minha terapia também, quando eu fazia terapia, na época, foi um ano que eu tive quadros e quadros de sinusite, eu tomei inúmeros antibióticos, por fim eu já estava tomando antibiótico na veia, operei 2 vezes por causa de sinusite, eu não sabia nem que se operava, e eu falava com ela, quando o médico fala para mim que não está resolvendo, eu só penso que eu vou ficar no hospital em paz. Pois é, olha que coisa triste. Olha, triste, muito que olhar triste, né? Você está tão mergulhado ali na correria, no trabalho, no cansaço, que às vezes você quer que algo te pare. Pois é, e aí, em momento nenhum, você pensa, né, e fala, não, eu vou parar. Né? Porque você acha que não pode parar. Que não pode. Né? Tipo assim, é preguiça, ou, né? São as nossas crenças, né? Exatamente. Do tipo, outra coisa que eu descobri na terapia, e isso é muito legal da gente falar, porque às vezes a gente tem insights na terapia ou na vida mesmo, que você descobre o porquê de tanta coisa. Eu sempre fui de trabalhar muito e eu gosto de trabalhar. Então, trabalhar para mim é um prazer também. Sim, claro que eu me sinto muito cansada às vezes, estafada, mas muitas pessoas me perguntam assim, gente, você não para, você não.
E quando eu tentava parar, às vezes num sábado, num domingo, para ver um filme, na minha cabeça ficava assim, preguiçosa. Pois é. Tem um armário para arrumar. Exato. É a hora que você está na sua casa. Por que então você não cuida da sua casa agora? A gente se cobrando eternamente. Se cobra eternamente. Né? E na terapia, eu me lembro de ouvir meu pai dizer, quando eu era criança, que ele falava, olha lá, fulano, não levanta, não vai procurar alguma coisa para fazer. Olha que preguiçoso. Olha isso. Por que tanta coisa para fazer no mundo? A frase do meu pai, os passarinhos já acordaram e estão cantando desde cedo. E fulano está sentado, está deitado. Então, para mim, era errado. Inconsciente né? Era errado, não podia parar, porque os passarinhos estavam trabalhando desde cedo, como que eu não vou? Exatamente, né? É isso aí. E foi o que também aconteceu com você. E eu, assim, acredito que eu fui instrumento também, sabe? Porque, enfim, aconteceram coisas na minha vida que eu acredito muito que eu fui instrumento para outras pessoas, né? Mas, assim, aí o meu tratamento durou, acho que 4 meses, enfim, eu fiz a quimioterapia, fiz a cirurgia e depois fiz a radioterapia. E no período que eu fiz, Isso tudo em 4 meses? Foi de dezembro a maio. Não, até rápido, né? Porque o meu tipo de... Existem vários tipos de quimioterapia, né? O meu tipo foi que eles falam de dose densa, né? É uma dose mais concentrada, um espaço curto entre as doses, e aí acaba acabando mais rápido. Mas isso também não é padrão. Isso vai de para pessoa, né? E tal. E foi em 2019, né, que eu tive o diagnóstico. Sim. Então, assim, quando eu fiz a cirurgia em março, estava no auge da pandemia. Nossa. No auge. Eu lembro que tudo começou a fechar. E aí era mais uma angústia, porque eu estava em tratamento, imunidade baixíssima, não pude ver meus pais, não pude ver minhas amigas. Então, isso também foi sofrido. Eu tinha que ficar em casa, né? Meus maridos saíam para trabalhar, meus filhos em aula online, e eu não via ninguém, né? E assim, como num período que a gente quer tanto algumas pessoas, né? Sair para caminhar, né, Larissa? Exatamente. Ver, gente, meus pais, às vezes, eu não esqueço uma vez. Eu imagino a angústia deles também, então, né? Aí, assim, a gente não se aguentou. Ele veio no portão da minha casa e eu na escada da minha casa, assim. E eu não pude abraçar, porque era aquilo, né? Medo de tudo. Então, assim, isso também foi muito complicado, né? Já não é uma fase fácil, já não é um tratamento fácil, e ainda no auge da pandemia, guerreira, hein? Não, então, não foi fácil. E eu acredito muito também, Larissa, era tanta gente rezando por mim. Era mesmo. E, assim, tanto que eu falo muito quando eu sei de alguém, né? Quando a gente conhece alguém que está passando por uma fase difícil, a corrente de oração me sustentou. Eu não tenho dúvida disso. Eu até falo, às vezes, com as pessoas, a corrente de oração vai te sustentar para você poder fraquejar. Porque, assim, é claro, todo mundo, na maior boa das intenções, Marina, não, força, vai dar tudo certo. E, assim, tem a queda de cabelo, né? Não, você mas teve o cabelo também, cresce. né? Sim. Porque tem alguns tipos que não tem, ou toda quimioterapia tem a queda de cabelo? Não é toda. Não, né? Mas a de mama, sim. Ah, tá. A de mama, sim. Tá. Qualquer tipo de câncer de mama tem a queda de cabelo. Quando faz a quimio, né? E eu achava que eu não ia ligar para o cabelo, porque eu falava com as pacientes, seu cabelo vai nascer mais, né, mais bonito e tal. E aí eu fiquei do outro lado. E assim, às vezes me dava raiva, porque eu falava, gente, não tá legal. Meu cabelo vai crescer, mas eu vou ficar meses careca. Sim. Então, assim... E o cabelo, para a mulher, assim como o seio, exatamente, são muito significativos para nós, né? muito. O cabelo é como se fosse, longe de falar de qualquer coisa relacionada a santo, mas é como se fosse um véu mesmo, é aquela coisa que faz parte. Exatamente. Mesmo que seja curtinho, que é estiloso e tal, é um adereço importante para a mulher. Eu achava, como eu nunca fui muito apegada a cabelo, sempre cortei, pintei e tal, mas assim, quando você vê o seu cabelo caindo, eu lembro que o médico falou, Marina, vamos raspar logo.
Aí eu falei, não, doutor. Aí eu tentei usar, né, aquela touca de congelamento, Sim. mas eu passei muito mal com aquela touca, não aguentei. Deve ser muito incômodo, Muito né? incômodo. Aí, assim, aí você vê aquilo caindo, assim, realmente Porque uma coisa é você... Eu também sou super desapegada a cabelo. Já cortei curtinho em eu casa. também. Já fui no salão consertar porque botei tudo pra cima e cortei. Mas uma coisa é você fazer um corte. Isso aí. Outra coisa é você perder o seu cabelo. E aí, conversando com meu marido sobre isso, né, em relação aos meus filhos, né, aí a gente decidiu aí eu usei uma prótese, né? Ah, você usou. Isso, eu usei a prótese. Porque assim, até naquela época a gente se via muito pouco. A gente tinha o nosso grupo, mas era na pandemia, não podia sair. Não podia, exatamente. Então a gente também não te viu não, muito não, nesse processo. Não, exatamente. E assim, antes disso, quando eu sabia, né, o que eu ia enfrentar, porque assim, minha filha, a mais velha, tinha 8 anos. Sim. E o meu mais novo tinha 4. A gente acha, a criança não percebe, mas eles percebem. Eles perceberam aquela rotina diferente, eu saindo para fazer exame, às vezes um pouco mais calada, né? Você E se aí, sentia mal com a quimioterapia? Enjoo, aqueles efeitos colaterais que as então, pessoas sentem muito? os 6 dias pós-quimio eu ficava bem mal, Debilitada. assim. Então, eles me também chamavam viam para isso, né? me chamavam para brincar, e aí eu ia, e daí a pouco eu tinha que sentar, assim, eu ficava muito fadigada, né? Parecia que era um cansaço e eu não tinha feito nada, né? Mas aí eu sentei com a mais velha, né, com a Carol. E conversei, eu falei, minha filha, olha, está acontecendo isso e isso. E assim, no mesmo ano, eles tinham visto sobre Outubro Rosa. Então, quando assim, eu fui conversar com ela, ela falou, mamãe, você vai morrer. Nossa, aquilo assim, eu falei, não, minha filha, abracei ela, não, mamãe não vai, mas mamãe vai ter que tomar remédio. Igual você toma remédio, às vezes, para ficar boa, então, mamãe vai ter que tomar remédio. E esse remédio faz o cabelo da mamãe cair. Aí ela ouvindo, né? Eu falei, mas cair assim, da mamãe pode ficar careca. Mas a mamãe pode usar tipo uma peruca. Então, assim, você quer que a mamãe use a peruca? Aí ela, eu quero, mamãe. Né? Não quero te ver, né, careca. Então, aí, por isso que a gente decidiu, eu fui atrás de uma peruca, usei a peruca. É incômodo? É incômodo, assim... eu tirava ela uma vez por mês, porque não é uma peruca, é uma prótese, né? Tá, É uma prótese. Essa eu não conheço, eu não sabia nem que existia. Eu também não, o médico que comentou comigo. Olha. É uma peruca que você cola, tipo que essas lace né, esses famosos usam. Sim. É uma peruca com, né, cabelo real e é bem real mesmo. Olha. Você pode molhar, eu podia entrar na piscina, eu podia tomar banho, eu lavava, hidratava, porque como não é um cabelo nutrido, né, ele vai ressecando. E aí eu tirava uma vez por mês para fazer a manutenção, que diz, para limpar, né, assim, a carequinha, né, e tal. Mas aí então, não era uma coisa que ela poderia chegar no quarto e te surpreender sem a peruca, porque era uma coisa fixa, né? Isso. Só tirava uma... Exatamente. Entendi, não, você puxava, não saía, entendi. Né? Só que aí chegou um momento que eu tive que tirar a prótese para o meu cabelo começar a crescer. Ah, tá. Né? E esse processo do crescimento do cabelo precisa de estar sem a prótese? Precisa. Ah, tá. Né? E aí a gente tudo conversado, né? Mas quando ela me viu sem a prótese, o meu cabelo já estava crescendo um pouquinho. E quase ninguém me viu desse jeito. Exatamente. Né? Porque pandemia, né? Então, aí eu fiquei com aquele cabelo carequinha. Até gostei de mim com aquele cabelo, entendeu? Aí o meu marido até falava, nossa, sua cabeça é linda, é toda redondinha, não tem uma marca, né? E aí teve também a cirurgia, né, que eu precisei fazer a retirada, né, total. Essa é uma também, outra coisa também que eu queria saber, porque deve ser muito impactante. Muito impactante. Você usou a palavra certa. Para a mulher se ver sem o seio. Você chegou a se ver sem o seio? Ou a reconstrução ela é imediata? Tira e já começa a reconstrução? Não, na cirurgia eles colocaram o expansor, né?
Que aí eu fiquei um período com expansor para depois fazer a reconstrução para botar a prótese e reconstruir. Então você passou um tempo sem areola, isso tudo. Aí, e deve ser muito impactante. Muito, muito impactante. Mas assim, o que me fez aceitar, e eu aceito hoje, não tem problema nenhum com isso, assim, foi meu marido, sabe? Olha, Larissa, ele foi meu porto seguro o tempo inteiro. Olha, ele foi tão maravilhoso que eu acho que ele não tem noção da repercussão que isso fez para mim e de enfrentar aquilo, entendeu? Que eu vi que assim, que eu tinha um parceiro de vida, sabe? E ele me botou sempre tão para cima. Você é maravilhosa. Que coisa linda. Eu vou te amar ainda mais, né? Então, assim, isso foi fundamental também, né? Engraçado a gente pensar nessa sua fala, que foi uma fala muito parecida com a da Cacá, que foi a nossa conversa anterior, você viu, né? E ela dizendo que no período do luto da mãe dela, ela grávida, que ela viu que ela tinha um homem de verdade, que ele que foi no IML liberar o corpo da mãe dela. Eu chego a arrepiar dessas duas falas de vocês. Porque no mundo em que a gente está vivendo, em que a gente fala tanto do individualismo, tanto de que a mulher tem que se bastar, que a mulher não precisa depender, realmente a gente não precisa depender, mas como é gostoso ter alguém com quem contar. Exatamente. Como é maravilhoso você estar num relacionamento que a outra pessoa está junto com você. Isso aí, está ali, né? Não precisa ser mais, não precisa estar acima, mas estar junto. Isso aí. Ser esse suporte, essa união que faz a diferença numa casa, num lar, para os filhos, para você mesma, né, no seu relacionamento. É muito lindo isso. É muito. E depois do tratamento, é isso. É por isso que eu falo que eu acho que eu fui instrumento, assim, porque como você muda, assim, eu mudei muito, né? A minha fé mudou, né? Porque isso também era outra coisa que eu queria saber. Então, o que mudou depois, né? Mas vamos voltar aqui só um pouquinho na retirada do seio, para eu também entender isso. Então, você já colocou o expansor? Não, agora eu já fiz a reconstrução. Não, lá na hora. Né? Na hora. Você retirou os dois ou só o seio que estava acometido? Assim, no desespero, eu queria tirar os dois. Eu queria tirar o útero, eu queria tirar o ovário, tudo. Né? Aí o médico sentou comigo, me explicou, falou, Marina, se tivesse a menor necessidade, eu ia ser o primeiro que ia falar. Né? O seu tipo de tumor não precisa e tal. Aí ele foi conversando bastante comigo e graças a Deus que eu ouvi ele. Que né? bom. Porque, assim, apesar dele ter conversado, ele ainda deixou nós decidirmos, né? Entendi. E aí, graças a Deus, eu ouvi ele. Então, você teve que tirar também na parte da axila, fazer aquela que fica um pouco mais fundo, eu não sei o nome, tira o quadrante que fala, né? Não, o quadrante é quando você tira só uma parte do seio, né? Tá. O esvaziamento axilar... Isso, esvaziamento axilar. Você também precisou fazer? Eu fiz, Fez, né? né? Aí tem... eles falam também que tem os níveis, né, de esvaziamento, assim. O meu marido é médico, né? Ele acompanhou a cirurgia e eu tinha 2 linfonodos, né? E aí o médico ia tirar o primeiro nível, assim, ou o segundo, não sei. Aí ele falou, não, você vai tirar tudo. Aí ele falou, depois de muito tempo, meu marido veio falar comigo, né? Ele falou, não, você vai tirar tudo. Não, João Paulo, mas não tem necessidade, tem os efeitos, porque tem, né, as consequências da retirada. Não, você pode tirar tudo. Aí eu falo, irmão, obrigada, isso aí. Porque eu acho que nessas horas você tem que usar uma espingarda para matar uma formiga, entendeu? Sim. Eu acho que nessas horas você tem que usar de todos os artifícios mesmo, né? E assim, aí eu fiz, né, o esvaziamento. E eu não pude fazer reconstrução logo por causa da pandemia. Ah, tá. Né, eu precisei me recuperar, porque assim, aí eu fiz a rádio, né, terapia. A radioterapia, eu não imaginava. É pior do que a quimioterapia? Olha, para mim foi. É mesmo? Eu não sei se eu já vinha debilitada, na hora ali ela é incômoda ou são os efeitos pós também? Os efeitos pós. É mesmo? Os efeitos pós. Porque a rádio acaba que pega muita célula saudável ali na região, né? E como a minha rádio foi, né, pegou a cadeia linfática, né, a mama,
eu senti muita dor de garganta. Mas, assim, uma dor de garganta de não conseguir tomar água, assim, sabe? Caramba. Às vezes. E tem a região fica, né, parece que fica queimada, né? Fica um pouco escura. E eu ficava muito cansada, assim, muito cansada. Eu não sei se é Então, isso. são duas frentes aí de batalha que não são fáceis, né? Que é claro que também isso depende muito de pessoa para pessoa, Sim, né, Marina? Eu com imagino certeza. que existem pessoas que passam por isso com uma resistência um pouco melhor, tem pessoas que Sim. passam com mais dificuldade ainda do que você sentiu. Isso. Isso é muito particular, mas é o que você falou e foi a sua primeira frase. A luta não é opcional, o sofrimento sim. Isso. Então, é olhar para o que você tem, para essa espingarda e falar, não vai sobrar uma formiga sequer. Isso aí. Se E depender tá de mim, que tem né? espingarda, mas tem um sofrimento tem envolvido. Isso, tem os efeitos, né? A gente vai continuar falando, eu quero saber um pouco mais, né, dessa reconstrução, de como é se olhar no espelho e se ver diferente, ver o seu corpo diferente, com algo que é tão significativo, né, no nosso universo feminino. Mas antes nós vamos fazer a nossa pausa para te lembrar mais uma vez que cuidar da nossa saúde não é só um direito nosso, é um dever, né? A nossa vida, ela depende, às vezes, de um autocuidado. Muitas vezes a gente precisa do cuidado de alguém, mas às vezes esse cuidado está na nossa mão. Em marcar uma consulta, em fazer os seus exames. Fazer o autoexame. O autoexame. Então, a gente vai ver o recado do Lab Maia, que é essa empresa de excelência que investe pesado em tecnologia para sempre garantir os resultados mais precisos, mais rápidos para os nossos exames laboratoriais. E vamos falar da Wine também, né? Então, antes de ouvir o recado do Lab Maia, vamos lá. Mas antes eu quero que você conheça a Wine Essence, onde nós fazemos o nosso podcast. Um lugar super charmoso para você tomar um bom vinho e fazer suas refeições. Loja de vinho funcionando todos os dias a partir das 10 da manhã. Ambientes aconchegantes, bistrô com happy hour e almoço executivo. E conta com uma sala reservada para pequenos eventos ou reuniões. As diferenças nos enriquecem. Aqui tem inclusão, aqui tem diversidade, aqui é para todo mundo. No Lab Maia valorizamos quem você é. Mantemos as portas abertas com inovação, tecnologia e conhecimento. É por você que estamos sempre em transformação, buscando estar sempre por perto, seguindo a sua voz, sempre melhorando a forma de te atender, até a entrega dos seus resultados, porque juntos somamos. Lab Maia, nosso ponto forte é cuidar. Estamos de volta com a Marina, que está contando a história dela. A gente está perto de encerrar, né, de fechar o Outubro Rosa. E nós começamos esse bate-papo falando exatamente disso, de que a gente pensa em câncer de mama para mulheres mais velhas, né, para senhoras, mas tem acontecido com cada vez mais frequência com mulheres jovens. Aconteceu na vida da Marina aos 37 anos, ela já tinha os 2 filhos, e a gente continua agora sabendo dessa história, mas antes eu quero te pedir, para você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, porque isso ajuda que o YouTube entenda que o nosso canal tem relevância. Curta esse vídeo, comente, compartilhe com seus amigos, para que mais pessoas ouçam e assistam essas histórias que são incríveis, e tem bastante conteúdo aqui já no nosso canal para você também se inspirar e aprender com várias pessoas diferentes. E hoje a gente está tendo a oportunidade de aprender sobre garra, sobre resiliência, sobre fé, com a Marina contando a história. Então vamos lá, continuando, você foi para a retirada do seio, e aí retirou o seio todo, então. Isso. Aí eu precisei ficar com o expansor por 2 anos, né? Por causa da pandemia, né? Aí eu fiz a reconstrução, fizemos primeiro da mama com o expansor. E aí eu achei bem legal que o médico, porque você pode fazer reconstrução imediata, né? Dos dois, assim, para ficar igual, né? Porque no caso botou a prótese de silicone e iria botar, né, a prótese no outro também. Mas eu achei legal porque ele fez esta mama e tinha todo um risco, porque como eu não tenho linfonodo aqui, porque o linfonodo é que ajuda, né, na defesa ali daquele local, né? Então, eu fiquei com muito medo de infecção, né? Enfim, mas correu tudo bem. Assim, ele foi maravilhoso, ficou maravilhoso. Mas aí ele falou, Marina, só que eu vou fazer 6 meses depois a outra. Para a gente ver quando realmente acomodar. isso.
né, para não correr o risco de ficar assimétrico, né? Porque para quem nunca passou por uma cirurgia, né, no seio de colocação de prótese, o resultado não é imediato. Primeiro incha, e aí depois de um tempo que vai desinchando, vai acomodando, tem uma leve, não é queda, né, mas se acomoda mesmo. Então, para você saber como ficaria para poder fazer o outro. Isso aí. E isso foi ótimo, assim, né? Porque, nossa senhora, não tem do que reclamar. E como foi se olhar no espelho nesses 2 anos? É isso que eu te falei, Larissa. Por incrível que pareça, eu acho que o meu marido me ajudou tanto nisso, porque, sabe, eu via quando ele me olhava assim, eu via que ele me amava daquele jeito. Tinha admiração, ali. né? Tinha admiração, né? Tinha, enfim. Então eu não me senti assim feia, mutilada. Né, eu achei que eu fosse, né? Porque logo quando eu saí da cirurgia, que eu estava ainda no hospital, quando eu me olhei, aí eu chorei bastante, né? Entendi. Chorei. E aí a partir daí ele foi tão maravilhoso em relação a isso que aí não realmente eu não senti tanto, né? De repente o cabelo talvez eu até senti mais. É mesmo? Por causa desse apoio, assim, né? Porque realmente, como é uma coisa íntima, né? Aquilo fazia parte, assim, Exato, de mim, de nós também, dois, é verdade. né? Então, assim, nossa, ele eu não fiquei me sentindo mal ou feia em momento nenhum. Que coisa boa. Aquela frase, né, que existem pessoas que te puxam para baixo, mas que existem pessoas que te puxam para frente, para cima. Isso. E né? Ele me fez pura. perceber que aquilo, enfim, que aquilo não era, não é que não era nada, mas que aquilo não significava... Era um detalhe. Na batalha, era um detalhe. Isso, e que nada mudou entre nós dois, entendeu? Então, ele me ajudou a encarar bem. A se olhar com mais autoestima também. Isso, exatamente. Entendi. E seus filhos nesse processo? Também não viam, né? A mamãe precisou retirar. Você não entendiam nessa profundidade ou entendiam? Eu acho que eles entendiam e eu achava que não entendiam, né? Porque, enfim, porque eles não comentavam... O meu filho tinha 4 aninhos, né? Sim. Mas a minha filha não comentava comigo diretamente, mas às vezes com a minha sogra, ou às vezes com a minha mãe, que tinha medo de eu... Olha que engraçado, você está me fazendo lembrar de uma coisa que até hoje, de vez em quando, eu me pego pensando nisso, que entre a Clara e a Helena, eu perdi um bebê, né? Eu perdi um antes da Clara e um outro entre as duas. E eu me lembro que a Clara ficou muito feliz quando eu falei com ela que eu estava grávida. Muito, beijava minha barriga todo dia. E quando eu perdi o bebê, ela tinha 2 anos e pouquinho, 2 anos e meio. A data provável do parto era o aniversário dela de 3 anos, era o mesmo dia. Nossa Senhora. Pensa. E quando eu perdi esse bebê, nós não chegamos a falar nada com ela, mas ela simplesmente nunca mais beijou a minha barriga e nunca mais tocou no assunto. Pois é. Ou seja, a gente acha que eles não entendem, mas eles entendem. Exatamente. E naquele momento, talvez não tenho certeza, né? Olhando hoje, que eu falhei muito, eu poderia ter chamado e dito, né? Mas eu falava, não, ela é tão pequenininha, para que eu vou dar esse sofrimento? Vamos parar de falar no assunto que, de repente, ela esquece. Isso, exatamente. E ela entendeu muito mais do que eu imaginei, sem eu realmente precisar falar. Né? Talvez sem um acolhimento que podia ter, né? E assim, o meu filho tinha 4 anos, só que ele, por um tempo, ele fez terapia. E aí a gente vai e conversa, né? Aí ela um dia falou, Marina, hoje ele me falou muito da época do seu tratamento. Olha. Eu ainda falei, gente, ele tinha 4 anos. Ela falou, mas ele lembra das vezes que você ficou fora. Porque eu fiquei fora para fazer a rádio, né? Fiquei 3 semanas fora. Nossa. Então a gente se via ali no celular, né? Aham. E eu falei, não acredito que ele lembra disso. Então, é isso também. A gente, às vezes, tenta poupar, não contando, mas, às vezes, se sentar, né, contar, conversar, às vezes vai deixar até eles mais tranquilos. A verdade é que a gente nunca vai saber qual é o caminho certo, mas a gente está sempre buscando o caminho certo. Toda mãe que eu conheço
Quando erra, foi tentando acertar. Exato. Então, a gente pode ser que se às vezes você tivesse tido uma conversa, teria sido horrível ele se deparar com aquilo, mas aí a gente fica achando que o se... Isso. A Cacá também falou isso, como o se ele maltrata, né? Ah, se eu tive... A gente não vai saber. Exatamente. Né? O que importa é, você fez o melhor que você podia, tentando poupar, tentando que aquilo fosse leve para eles. A gente está falando... muito da parte sofrida do tratamento, que a gente sabe que de fato existe, da parte difícil de se ver sem cabelo, de se ver sem o seio. Mas o que você tirou de bom, se é que isso é possível, de tudo isso? Né? Você disse que você foi instrumento. Você fala que você descobriu aí uma força, que sua fé mudou. Eu descobri que, assim, eu sou batizada, né, católica, mas, na verdade, assim, eu descobri que eu não sou, né, eu tenho que aprender muito ainda para ser católica, né, mesmo. Mas, assim, a minha intimidade, eu acho, com Deus mudou, né, mudou mesmo, assim. Eu não tinha hábito de rezar, eu ia na missa uma vez ou outra, e, assim, durante a pandemia eu não tinha missa. Sim. E mesmo quando voltou a funcionar, eu ainda, né, com medo de pegar alguma coisa, ainda não ia. Mas, assim, a minha conversa era diária o tempo inteiro, né, o tempo inteiro. Aí eu sempre entregava, né? Quando eu comecei a rádio, aí eu falava, meu Deus, eu tô te entregando esse medo meu que eu tô, porque você não sabe, né, nunca o que vai, né, enfrentar. E eu acho assim, se você não tira uma coisa boa de um sofrimento, então... É aquela frase maravilhosa, não há mal que Deus permita que não seja por um bem maior. Então eu acho que você tá seca, assim, né? Eu mudei, assim, eu trabalhava o dia inteiro, né? E aí, com os meus filhos pequenos e com tudo aquilo que eu passei, aí sentamos, eu e meu marido, aí decidimos, então, eu saí do meu trabalho para ficar com eles, né? Meio período, aí eu me dediquei na época das aulas online e tudo, e até hoje, assim, né? Eu ainda fico meio período, à tarde eu me dedico a eles, né? Você trabalha na parte da manhã? Isso. Ah, então você voltou à ativa? Eu voltei à ativa, assim, por não na período. minha área, tá. né? Na minha área, não. Mas aí eu fico com eles, né? Só que aí, graças a Deus, eu estou completando 5 anos, né? De tratamento, né? E aí agora eu tenho muita vontade de voltar, né? À ativa agora, de verdade. Porque tem esse período, né? Depois que o tratamento é considerado encerrado, tem que se esperar 5 anos para dizer tá curada, é isso? É isso. Então agora está completando. Ainda vai completar, mas... Tá pertinho. Mas não, já deu, já. Já. Mas você tá me falando, antes da gente começar, que você agora faz um outro tratamento, né? Você ainda está em tratamento. Ainda estou, né? Que é a hormonioterapia, né? O meu tipo de tumor, é aquilo que eu te falei, é como se ele se alimentasse dos meus hormônios, né? Os hormônios femininos, né? Então, acabou o tratamento, acho que foi até antes, agora eu não lembro se foi depois da rádio ou depois da cirurgia, que eu já iniciei a hormonioterapia. E desde então, eu entrei tipo numa menopausa química. E essa hormonioterapia, então, é um bloqueador desses hormônios femininos, é isso? Exatamente. Porque o seu tipo de câncer se alimentava desses hormônios. Então, como se você tivesse realmente... Então, parou o ciclo menstrual, parou tudo isso. Tudo isso, exatamente. Através de medicamento. Não que você tenha tirado o útero, o ovário, nada disso. Não. Tá. Aí, né, a gente faz o controle desses hormônios, porque eles eles têm que estar baixos, zerado praticamente. Para que não tenha esse alimento para esse tipo de tumor que você teve, né? Isso é por 10 anos, né? Ah, isso que eu ia perguntar, 10 anos. Então, a sua remissão, que chama, né? Depois de 5 anos, que fala? Quando está com remissão de 5 anos. Vamos comemorar em breve, mas aí depois, mais 5 anos, você continua com a hormonioterapia. Isso aí. E assim, uma vez paciente oncológica, sempre paciente oncológica, né? Só que, assim, aí vai mudando os períodos, né? Sim. Dos exames. E falar disso também, Larissa, é legal, assim, porque hoje, como
já passou, né? Tá aí quase 5 anos. Agora eu não fico mais tão, né, mas assim, no início, como eu ficava nervosa na época de exames. Entendi. Né, eu lembro que eu sentia qualquer coisa, uma dor assim na barriga, uma dor de cabeça, eu já falava com meu marido, eu quero fazer tomografia de crânio, eu quero fazer não sei o quê. Porque, assim, dá vontade, existe um exame, né, o PET scan. A minha vontade é de fazer PET scan todo mês, né? Mas, assim, o PET scan nem é exame de rotina, né? E eu queria fazer exame. Você né? chegou a fazer algum? Então, eu fiz um, né, durante aquele processo de investigação, que, graças a Deus, Imagina isso era o outra alívio. coisa. Exatamente. Nossa, ali já foi uma grande vitória, assim. De ver que não tinha mais nenhum outro ponto, não tinha Isso. irradiado para lugar nenhum, Exatamente. que era aquele ali no seio e acabou. Isso aí. Eu imagino o alívio. E aí, assim, de teimosa, né, eu lembro que o meu médico falou, Marina, não é exame de rotina. Aí eu, mas eu quero fazer. Aí ele ainda, então tá, então você faz, né? Porque era até particular, né? Sim. Ele até falou, então tá bom, você que tá querendo fazer, mas assim, aí eu fiz uns 2 ainda. Mas, enfim, Eu a acho gente tão também compreensível, né? é porque assim, é neurótica, né? Mas aí a gente vai entendendo também, né? Acreditando nos médicos. Não é que eu não acreditava nele, mas era pra mim, assim. Sabe por quê? Eu acho tão fácil de entender. Aconteceu uma coisa com você que você não via, que você não sentia. Exatamente. Então, é muito fácil também da gente achar que tem outras coisas acontecendo que a gente Exatamente. também não está sentindo, É que a gente isso. também não está vendo. É isso Por aí. isso, minhas amigas, é tão importante fazer os exames, não deixar para depois. Tem a sua mamografia anual aí colocada na sua agenda. Comprou a agenda do ano seguinte? Já vai lá e marca quando vai ser a sua mamografia do outro ano. Determina um mês. Eu vou fazer minha mamografia todo ano no mês de agosto, de julho. Você que escolhe. Né? Eu me lembro sempre, eu faço em outubro, por causa do Outubro Rosa. Acaba que, graças a Deus, eu também sou solicitada para fazer campanhas para lembrar as mulheres. pessoas. Então, eu estou sempre ali, no mês de outubro, eu estou fazendo a Engajada minha. E ali. já marco o check no meu alívio, para também lembrar outras mulheres de se cuidarem. Esse é um conselho para sempre, né, Marina? Não, e assim, o autoexame, né? A gente acha... Eu não fazia o autoexame, Larissa. Mesmo trabalhando com aquilo, é aquilo, né? A gente sempre acha que a gente acha que o nosso teto não é de vidro, né? Engraçado que você falou, agora que eu estou me dando conta, de que você fez o ultrassom, ela viu alguma coisinha, te pediu a ressonância. Eu fiz a mamografia também, e aí me pediu a ressonância. A ressonância. E só quando ela pediu a ressonância que você foi encostar. Só. E sentiu. Exatamente, e senti. É porque, assim, a mama da mulher, né, você encosta, ela não é lisa, né? Não, ela é exatamente. cheia de gânglios, né? As glândulas e tal. Então, às vezes, você pode pensar, ai, meu Deus, será que é isso? Será que não é? Mas é assim, melhor você ter dúvida e procurar um médico para dizer, será que isso Exatamente. aqui que eu senti é? Porque pode não ser, Exatamente. maravilha, mas pode ser. E o diagnóstico precoce, ele salva vidas. Salva. Essa frase é usada em todas as campanhas, em todos os veículos que falam disso, porque é muito verdade, né? Muito. A doutora Clarice estava falando, e está o vídeo, inclusive, no meu Instagram, se alguém quiser ver a fala dela, que foi 1 minuto e meio, mas super esclarecedora. E ela dizendo... os casos de câncer, de cura para o câncer de mama, quando diagnosticado precocemente, podem chegar a 95%. Isso aí. Então, é muito importante fazer isso. E, assim, a indústria farmacêutica, assim, as medicações estão evoluindo também bastante, assim, né? Mas é isso. É aquele né, Larissa, Sim. que maltrata realmente a gente. Então, logo quando eu descobri, eu falava, meu Deus... E se uma coisa tão simples, eu ali tomando um banho, né? Podia ter feito, podia não ter deixado agosto passar sem o exame. Exatamente. Mas tudo tem um propósito. Isso, até isso, assim, eu falava, meu Deus, tira esse pensamento de mim, porque não vai adiantar de nada. De nada. Né? E é tão simples as pessoas, né, aprender a fazer, é tão rapidinho. Essa prima minha de 3º grau, que teve com 22 anos, ela era estudante de medicina, né?
E foi ali na faculdade, aprendendo a fazer o autoexame, que ela percebeu. E aí Geralmente, é isso que é engraçado também, que é geralmente por acaso. Por acaso. Né? Geralmente, você consegue me encaixar num exame? É isso aí. Por acaso alguém desistiu agora, vem. Mas é isso, a gente acha que está longe, né? E é mais uma vez aquilo que eu falei. Nessas horas, tem que pecar pelo excesso. Tem que matar com uma escopeta uma formiga, né? Eu lembro que porque assim, depois que você passa por isso, as pessoas vêm, quando descobrem, vêm até você, né? Sim. Eu fiz isso, né? Porque isso é reconfortante, você vê que a pessoa está bem, né? Que a pessoa curou, então isso te dá um gás, né? Eu lembro que quando eu descobri, eu entrei em contato com uma pessoa que tinha foi tido ótimo, um que tinha tido, conversamos. Eu lembro também quando eu comecei a fazer a hormonioterapia, eu conversei com uma pessoa que também já tinha tido, porque eu estava sentindo os efeitos. Então, assim, isso é ótimo. E as pessoas começaram a vir até mim, né, perguntar. E aí teve uma pessoa que ela foi em um médico e o tipo de tumor dela estava bem no início, né? Ela não precisou tirar a mama toda e tal. Mas aí o médico falou que ela faria tipo o quadrante e a radioterapia. E eu percebi que ela era muito apegada ao cabelo dela. Ai, Marina, não sei, a químio, cai cabelo. Aí eu lembro, e ela ia pedir opinião a um outro médico. Sim. Ela, minha consulta online é hoje. E esse outro online falou, não, você vai fazer tudo, né? Se for comigo, a minha conduta é você fazer tudo. E assim, e ainda passou pela cabeça dela, né, de não fazer. De não fazer para preservar o cabelo. Porque Exato. é aquilo que você falou. A luta, né, e a gente já repetiu isso aqui, a luta, ela não é opcional. Então, tem um problema? Tem. Vai ter consequência? Vai ter sofrimento? Vai. Mas é lutar. É isso que eu falo com as pessoas que vêm procurar, e tudo nova, tá, Larissa? Eu falo, olha, é um calvário. É um calvário, é ruim. Não vou ficar nessa, que vai passar. Vai passar, mas é um... Até passar, passou por cima de você. Isso aí, entendeu? Mas, assim, gente, isso se for para me deixar viver, me curar, meu Deus. É tanto que, às vezes, eu reclamo dos efeitos, né, colaterais da hormonioterapia, porque eu sinto os efeitos da menopausa, né? Sim. E não são bons. Aí, às vezes, eu reclamo, falo, ai, meu Deus, eu não aguento mais, vontade de largar tudo. Aí depois falo, ai, não, meu Deus, me perdoa. É só se um tiver cansaço, que tomar... É aquilo que você falou, eu tô só desabafando. Se tiver que tomar a vida inteira, eu tomo, né? Tô só desabafando. É isso. Deus entende, Ele sabe. Exato. É a nossa humanidade gritando, né? É, isso aí. Mas o que fica de lição temos muito mais coragem do que imaginamos, né? Muito mais. Aí tem pessoas que falam, ai, nossa, Marina, não sei como que você encara desse jeito, como que você aguentou. Eu falo, eu tenho certeza que você encarar desse jeito também. Exato. Porque é só passando. Não adianta, ai, meu Deus, eu imagino. Você não imagina. E você não imagina a força realmente que você tem. É isso que eu falo. A corrente de oração faz muita, muita, muita diferença. Assim, eu juro, eu tenho certeza que aquilo me fortalecia, né? É isso que eu falo, para eu poder fraquejar, porque assim, as pessoas estavam comigo, mas ninguém estava passando por aquilo, né? Só eu sabia o que era aquilo. E por mais que a gente fale, eu imagino o que você está passando, eu já até falei isso outra vez aqui, a gente não imagina. Não imagina. Né? A gente entende, a gente imagina que é um sofrimento grande, mas a intensidade daquilo, a força devastadora daquilo, a gente não tem como saber. E ninguém podia passar por aquilo, né? Por mim. Era eu e eu. Então, era isso. Eu pedia, assim... Agradecia muito por ser em mim, né? Porque, nossa, Deus me livre, né? Você enfrenta aquilo, né? Mas se é com um filho, Deus me livre. Então, eu agradecia muito, muito ainda que era em mim. E eu via minha mãe sofrendo ali junto comigo. E eu um dia eu falei, mãe, eu imagino que você esteja mesmo, porque se fosse eu também... Exatamente. Né? Eu ia estar dilacerada, assim. Exato. Né?
O meu filho de 9 anos teve um diagnóstico agora. Nossa, que eu fiquei muito pior. Não de câncer, nada disso. Não, nada tá? de uma doença grave, um episódio ali. Mas eu fiquei muito pior do que Entendi. na minha época, né? Entendi. Uma coisa que é só tomar remédio e tal. Então, assim, quando mexe muito com a gente. Falou que mexeu com o nosso filho, mexe muito com a gente. Isso é inegável. E quando é com a gente, é aquele negócio. Peraí, deixa eu arregaçar a manga aqui e ir pra luta, porque eu que estou aqui por mim mesma. Isso. E vamos embora. E vamos embora. Muito obrigada, tá? Por ter dividido. Eu que agradeço. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma. E fica aí o conselho, fica a dica, cuide-se, examine sua mama, faça o seu autoexame, faça seus exames regularmente. E muito obrigada. A gente sabe que não é uma história fácil de mexer, que mexe com muitos sentimentos, e não só seus, mas da sua família. Então, de uma forma muito respeitosa, eu quero te agradecer muito por ter aberto isso pra gente, por ter dividido, e que muitas pessoas também peguem a sua história como alerta para poder se cuidar cada vez melhor. É isso, porque é isso também. Ninguém pode cuidar, né, da gente, assim. O exame você que tem que fazer e acabou. É isso. E a gente vai deixando passar com essa rotina louca, né? É isso. Muito obrigada por ter ficado aqui, acompanhado. Não esquece de se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar esse vídeo, para que muitas pessoas também peguem esse alerta aí e que tenham mais qualidade de vida e vida longa e feliz. Isso aí. Beijo grande em você, nos Beijo meninos. você, obrigada. Tá bom? Obrigadão. Adorei. E é isso. Um beijo para todo mundo. Até a próxima, se Deus quiser.